João capítulo 3 verso 16, 5 lições eternas que mostram o amor de Deus e o caminho da salvação. O Evangelho de João capítulo 3 nos conduz a uma das conversas mais marcantes de todo o Novo Testamento, o diálogo entre Jesus e Nicodemos, um fariseu e membro do Sinédrio. Nicodemos era um homem respeitado, conhecedor da lei, religioso e admirado pela sua posição. Contudo, mesmo com todo o seu saber, ele se aproxima de Jesus à noite, em busca de respostas para a sua alma. Nesse encontro, Jesus rompe as categorias tradicionais da religião judaica e anuncia algo radical: é necessário nascer de novo. Não basta herança étnica, conhecimento teológico ou observância ritual. O novo nascimento, gerado pelo Espírito, é o caminho para ver e entrar no reino de Deus. É nesse contexto que encontramos João capítulo 3 verso 16, o chamado coração do Evangelho. Um versículo que, em poucas palavras, resume o plano da salvação, revelando a origem da salvação, o amor de Deus. O meio da salvação, a entrega do Filho. O alcance da salvação, o mundo inteiro. A condição da salvação, crer em Cristo. A promessa da salvação, vida eterna em vez de perdição. Este texto, amado e memorizado por milhões, é muito mais do que uma frase bonita. É a revelação de um Deus que age em amor, que oferece o que tem de mais precioso, e que chama a cada ser humano a responder em fé. Nos próximos pontos, vamos mergulhar nessas 5 verdades eternas de João capítulo 3 verso 16, explorando suas raízes na língua original, conectando com o Antigo Testamento, e trazendo aplicações práticas para a nossa vida hoje. 1. O amor de Deus é a origem da salvação, João capítulo 3 verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo começa com o verbo amou, a agapa, do grego, que indica um amor profundo, incondicional, sacrificial. Não é o amor circunstancial, eros, nem o amor fraterno limitado, filia, mas o agape, um amor que decide agir em favor do outro, mesmo sem mérito. Esse é o amor de Deus pelo mundo. A palavra mundo é cosmos. No contexto do Evangelho de João, não significa apenas a criação, mas a humanidade em sua condição caída, rebelde, hostil a Deus, João capítulo 1 verso 10. Deus não amou porque o mundo merecia, mas apesar da rebeldia do mundo. Aqui se revela a graça. O objeto desse amor é o Filho unigênito, monógenes, termo que não quer dizer encriado, mas é único em essência. O Filho é o eterno Verbo de Deus, da mesma substância do Pai, João capítulo 1 verso 1. O Pai entregou o que tinha de mais precioso, não anjos, não profetas, mas o próprio Filho. No Antigo Testamento, vemos antecipações desse amor em figuras como o sacrifício de Isaque, Gênesis capítulo 22, onde Abraão é chamado a entregar o filho amado, mas Deus providencia o cordeiro substituto. Em Oséias capítulo 11, Deus fala do seu amor persistente por Israel, mesmo diante da infidelidade. No Novo Testamento, Paulo reforça em Romanos capítulo 5 verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Muitos têm uma visão distorcida de Deus, um juiz severo esperando apenas para punir. Mas João capítulo 3 verso 16 revela que a essência de Deus é amor, João capítulo 4 verso 8. Ele não ama porque precisa, mas porque ele é amor. Esse amor nos convida a 3 reflexões. Você crê que é amado por Deus mesmo em sua condição atual? Tem se apoiado no amor de Deus ou em seu próprio esforço para ser aceito? Se esse amor é real, como você pode refletir esse amor em seus relacionamentos? Amado irmão, talvez você carregue culpas antigas, feridas do passado, marcas de rejeição. Talvez alguém já tenha te dito que você não tem valor. Mas ouça, o Criador do Universo decidiu amar você. Ele não esperou você melhorar. Ele amou primeiro. E esse amor não é teoria. Ele se manifestou em um ato concreto, a entrega do Filho. Na cruz, Deus gritou para o mundo e para você: eu te amo.
Esse amor é mais forte que o pecado, mais profundo que a vergonha, mais duradouro que qualquer rejeição humana. Não é um amor de ocasião. É amor eterno. Hoje você pode descansar nele. Não precisa provar nada a Deus. Apenas receber, como uma criança recebe um presente. Esse é o primeiro grande chamado de João capítulo 3 verso 16, o amor de Deus é a origem da salvação. 2. A entrega do Filho é o meio da salvação, João capítulo 3 verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O verbo andeu, andidmi, no grego, carrega o sentido de entregar voluntariamente, oferecer de forma sacrificial. Não foi um empréstimo temporário, mas uma doação definitiva. Esse ato revela o coração missionário de Deus, ele não apenas declara seu amor, ele age em amor. O Filho é chamado aqui de monógenes, que pode ser traduzido como único em sua espécie, singular, sem paralelo. Não significa que Jesus foi criado, mas que ele é o Filho eterno, distinto de todos os demais. Assim, o Pai não entregou um filho, mas o seu Filho único e amado, Mateus capítulo 3 verso 17. Esse andar do Pai se concretiza na encarnação, João capítulo 1 verso 14, na vida perfeita de obediência de Cristo, e sobretudo na cruz, Filipenses capítulo 2 versos 6 a 8. O ato de dar o filho ecoa o sacrifício de Abraão com Isaque, Gênesis capítulo 22. Abraão foi chamado a entregar seu filho, mas Deus proveu um cordeiro substituto. Aqui, o Pai não poupou seu filho, mas o entregou, Romanos capítulo 8 verso 32. A entrega do Filho cumpre as profecias de Isaías capítulo 53, onde o servo sofredor leva sobre si as nossas dores. Em 1 João capítulo 4 verso 10, João interpreta esse ato dizendo: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O meio da salvação não está em rituais, obras ou méritos humanos. Está em uma pessoa, Jesus Cristo, dado pelo Pai. Isso confronta a nossa tendência natural de querer merecer, conquistar ou negociar a salvação. Você tem confiado apenas em Cristo ou ainda em seus méritos pessoais? Tem compreendido que a cruz não foi plano B, mas plano eterno de Deus? Você vive a gratidão diária por esse presente dado? Irmão, pare um instante e perceba a grandeza desse amor, o Pai deu o Filho. Isso significa que Deus não ficou distante da nossa dor. Ele entrou na história, assumiu nossa carne, levou nossa culpa, suportou nossa morte. Na cruz, vemos o preço do nosso pecado e, ao mesmo tempo, o valor que temos para Deus. Você pode pensar, ninguém se importa comigo. Mas há um Deus que entregou seu Filho por você. Nenhum sofrimento, nenhuma rejeição, nenhuma solidão é maior do que esse amor provado no Calvário. Receba isso não como teoria, mas como vida. A cruz é o meio da sua salvação. Não há outro. Você não precisa carregar pesos que Jesus já levou. Você não precisa pagar uma dívida que já foi quitada. O Filho foi dado, por você. 3. O alcance da salvação, o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A palavra traduzida como mundo é cosmos, no grego. No Evangelho de João, esse termo aparece de maneiras diferentes. Pode indicar a criação, a humanidade como um todo, mas frequentemente descreve a ordem humana em rebelião contra Deus, João capítulo 1 verso 10, João capítulo 7 verso 7. O espanto do texto está justamente aí. Deus amou não um grupo seleto, não apenas Israel, nem apenas os justos, mas o mundo inteiro, um mundo em trevas, hostil e perdido. Essa expressão derruba qualquer exclusivismo étnico ou religioso. O amor de Deus é universal em oferta, ainda que seja eficaz apenas para aqueles que creem. Essa universalidade também ecoa as promessas do Antigo Testamento, como em Gênesis capítulo 12 verso 3, quando Deus prometeu a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, em Cristo, essa bênção alcança o mundo inteiro. Isaías capítulo 49 verso 6 já antecipava que o servo do Senhor seria luz para as nações, levando a salvação até os confins da terra. O apóstolo João reafirma em 1 João capítulo 2 verso 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Paulo reforça em 1 Timóteo capítulo 2 verso 4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Esse versículo nos desafia em 3 áreas. Quebrar preconceitos. O amor de Deus não se limita a uma cultura, classe social, cor ou condição. Ampliar nossa visão missionária. O mundo ainda precisa ouvir esse amor. A salvação é para todos os povos. Reconhecer nossa inclusão, mesmo em nosso pecado. Deus nos amou. Você está dentro desse mundo que foi alvo do amor divino. Meu irmão, talvez você se sinta excluído, indigno, à margem. Talvez alguém tenha lhe dito: não há lugar para você na igreja, no amor de Deus, na vida eterna. Mas ouça a palavra: Deus amou o mundo. Isso inclui você. Não há pecador tão perdido, nem coração tão endurecido que esteja fora do alcance desse amor. E, ao mesmo tempo, esse texto nos incomoda. Porque muitas vezes restringimos o amor de Deus às pessoas que nos agradam, que pensam como nós, que vivem perto de nós. Mas o amor de Deus vai além, alcança o vizinho difícil, o estrangeiro, o diferente, até mesmo o inimigo. Que essa verdade nos quebre. Que nos leve a amar como fomos amados. Que nos empurre para a missão, para a oração pelos povos, para o anúncio da cruz. Porque o mesmo Deus que nos incluiu no seu amor agora nos chama a incluir outros. Deus amou o mundo. Você crê nisso? Você vive como alguém que foi alcançado para também alcançar? 4. A condição da salvação. Todo o que nele crê. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O verbo crer é aqui episteu, que no grego bíblico não significa apenas acreditar intelectualmente, mas confiar, entregar-se, depositar fé viva. É o mesmo termo usado em João capítulo 1 verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O texto enfatiza todo o que nele crê, ampaz ropisteu. O grego traz a ideia de universalidade, não há barreiras de raça, cultura, status social. O acesso é para todos. Mas o caminho é um só, a fé em Cristo. Não basta ser religioso, moral ou bondoso. É necessário crer nele, isto é, em Jesus como Filho dado pelo Pai. Abraão é o modelo da fé salvadora, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça, em Gênesis capítulo 15 verso 6, Romanos capítulo 4 verso 3. Jesus reafirma em João capítulo 6 verso 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Paulo resume em Efésios capítulo 2 versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse texto nos confronta em 3 áreas práticas. A fé é pessoal, ninguém pode crer por você. Não basta tradição familiar ou herança cultural. A fé é centralizada em Cristo, não é fé na religião ou fé em si mesmo. É fé nele. A fé é transformadora, quem crê em Cristo não apenas muda de opinião, mas de vida, de destino e de identidade. Sua fé está fundamentada em Cristo ou em práticas religiosas? Você já fez um ato consciente de entregar sua vida a Jesus? O que em sua vida evidencia que sua fé não é apenas teórica, mas transformadora? Irmão, talvez você esteja lutando para merecer o amor de Deus. Talvez você pense: preciso melhorar para então crer. Mas João capítulo 3 verso 16 não diz todo que melhoraram ou todo que fizer boas obras. Diz, todo que nele crê. O caminho não é esforço humano, é fé no Cristo que já fez tudo. Crer não é um salto no escuro. É descansar no braço seguro de Jesus. É confiar que a cruz foi suficiente. É deixar de tentar pagar o impagável e receber, em gratidão, o presente da salvação. E aqui está a boa notícia: todo que nele crê. Isso inclui você. Você não está fora da promessa. Hoje, mesmo agora, você pode crer. Não importa seu passado, sua culpa, suas quedas. Se você crer, não perecerá. Terá vida eterna. Esse é o 4º grande chamado de João capítulo 3 verso 16, a fé em Cristo é a condição para a salvação. 5. A promessa da salvação, vida eterna. Para que todo que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. A expressão a vida eterna em grego é zeionios. Não significa apenas duração sem fim, mas qualidade de vida na presença de Deus. É vida abundante, plena, reconciliada, não apenas no futuro, mas que já começa no presente. João capítulo 10 verso 10. O contraste aqui é com a perecer a apolimi, que significa destruição, ruína, separação definitiva de Deus. João capítulo 3 verso 16 coloca lado a lado os dois destinos possíveis da humanidade, perecer ou viver eternamente. A diferença está em crer ou não crer em Cristo. Jesus declara em João capítulo 17 verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Paulo afirma em Romanos capítulo 6 verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Apocalipse capítulo 21 versos 3 e 4, a vida eterna é retratada como a restauração plena, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. A promessa da vida eterna nos dá 3 certezas. Esperança para o futuro, a morte não é o fim, mas a porta para a presença eterna de Deus. Propósito para o presente, quem tem vida eterna vive diferente já aqui, com paz e missão. Segurança inabalável, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo. Romanos capítulo 8 versos 38 e 39. Você tem vivido como quem já possui a vida eterna ou ainda teme a morte? Sua fé em Cristo tem mudado sua forma de encarar o presente e o futuro? Que frutos da vida eterna já aparecem em sua vida hoje? Querido irmão, a vida eterna não é apenas uma promessa distante. É uma realidade que já começou quando você creu em Jesus. A morte perdeu seu poder, o inferno perdeu sua acusação, e o céu se abriu para você. Talvez você ainda viva escravizado pelo medo da morte, da perda, da incerteza. Mas em Cristo, a vida eterna já é sua herança. Você não caminha para o abismo, mas para a casa do Pai. Não caminha para o vazio, mas para a plenitude. E se você ainda não creu, saiba, hoje é o dia da salvação. Não há neutralidade. Ou você crê e recebe a vida eterna, ou permanece no caminho da perdição. Mas o Deus que amou o mundo e deu o Filho agora chama você a crer e viver para sempre. Conclusão. João capítulo 3 verso 16 é mais do que um versículo decorado, é o coração do Evangelho pulsando diante de nós. Ele nos lembra que a história da humanidade não termina em trevas, mas no amor de Deus. Esse amor é a origem da salvação, não começou em você, começou em Deus. A cruz é o meio da salvação, não foi você quem pagou, foi Cristo quem entregou a si mesmo. O convite é para o mundo, ninguém está de fora, todos podem ouvir a voz desse amor. A condição é simples, mas decisiva: crer. Não crer em qualquer coisa, mas em Cristo. E a promessa é gloriosa: vida eterna para todo aquele que crê. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha ouvido essas verdades muitas vezes. Mas hoje o Espírito Santo está batendo à porta do seu coração. Não basta conhecer o versículo. É preciso responder a ele. Deus estendeu sua mão em Cristo e agora pergunta: você vai recebê-lo? A salvação não é automática. Não é herdada. Não é negociada. É recebida pela fé. O céu está aberto diante de você, mas é preciso dar esse passo. Hoje pode ser o dia da sua reconciliação com Deus, o início da sua vida eterna em Cristo. Se esse é o desejo do seu coração, ore comigo, com fé. Senhor Deus, eu reconheço que o teu amor é a origem da salvação. Confesso que sou pecador e que sozinho não posso me salvar. Obrigado porque o Senhor deu o teu Filho unigênito para morrer em meu lugar. Eu creio que Jesus é o Salvador, o único caminho, a verdade e a vida. Hoje eu entrego minha vida em tuas mãos, peço perdão pelos meus pecados e te convido a governar meu coração. Que a partir de agora eu viva como parte do teu povo, frutificando para a tua glória.
Eu recebo pela fé a promessa da vida eterna, em Cristo Jesus, meu Senhor, e faça esta oração em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, creia, você passou da morte para a vida. O Deus que amou o mundo amou você de forma pessoal. Agora você tem um novo começo, uma nova esperança, uma nova vida em Cristo.